Olá pessoal, tudo bem? Roberto aqui do Conecta Chape, direto do pavilhão 3 da IFAP 2025. Hoje estamos passando um talk show aqui para todo mundo que nos acompanha nas redes sociais, Instagram, o pessoal que tem nosso aplicativo baixado, Conecta Chape. E hoje estamos com uma participação especial aqui do Alexandre, que é um parceiro prioritário do nosso aplicativo em si, da Abelha Comunicação, né? Então nos conhecemos há pouco, mas já com muita informação aí para o público. E queria primeiramente agradecer a presença, agradecer o convite, o aceite do convite por estar participando conosco aqui no stand. Gostaria que tu passasse um pouco mais de informações, Alexandre, sobre a Abelha Comunicação, sobre a tua história em si e os trabalhos e serviços aí que vocês prestam aí para todas as empresas. Legal, Roberto. Prazer estar aqui com vocês. Como tu disse, a gente se conheceu há pouco o Conecta Chape e a gente já adquiriu uma confiança mútua, né? Para estar podendo trabalhar junto em ambos os lados, né? Então, a Abelha Comunicação, uma empresa que nasceu há 3 anos atrás, né? Eu sou o sócio fundador, junto com a Mônica e com o Felipe, a gente começou esse trabalho buscando preencher algumas lacunas que a gente via no mercado de marketing. Perfeito. Então, a gente trabalhou nesses 3 anos focados nessa área de comunicação, nessa área de marketing, e chegamos aí ao fim desses 3 anos com uma baita bagagem, com uma expertise nessa área, e hoje a gente é muito focado em transformar posicionamentos de empresa e também de construir marcas memoráveis. Então a gente costuma dizer que a nossa grande missão é colocar as empresas onde elas merecem estar, que é sendo referências nos seus nichos. Muitas vezes a gente sabe que empresas têm bons produtos, bom atendimento, mas elas não mostram isso ao mundo. E a missão da Abelha é construir uma comunicação, construir uma narrativa, construir um posicionamento de fato para que a gente mostre essa empresa verdadeiramente como ela é. Perfeito. Porque a gente sabe que o impacto da marca ela é muito grande. Quando as pessoas batem um olho numa marca, quando elas batem um olho no nome de uma empresa, já remete a algum sentimento, alguma emoção, já lembram de algo. E a nossa missão é que a comunicação dessa empresa esteja alinhada a ponto de que a percepção que o cliente tem dela seja coerente com o que ela quer. Perfeito. Que o cliente sinta, né? Então, basicamente isso. Muitas vezes a gente imagina que está fazendo certo e está bonito, mas o público, o cliente que a gente vai buscar, ele não vai ter aquela mesma aceitação que a gente imagina, né? Perfeito, então, Roberto. Um dos grandes... Eu nem digo erros, mas às vezes é falta de conhecimento por parte dos empresários, e a gente olhar por 2 aspectos que vão desalinhar a nossa comunicação. O primeiro aspecto é olhar para ele como dono, ele acreditando no produto dele de uma forma que não necessariamente é a mesma que o cliente acredita. Então, às vezes, a gente como fundador, a gente pensa, eu quero transformar o mundo, eu quero fazer tal coisa, esse meu produto é tão bom, mas talvez o cliente não perceba isso. E talvez o teu produto de fato seja bom, só que você não comunica da maneira correta. Então, assim, o que eu, como cliente, quero perceber, eu como cliente quero receber, talvez não seja a mesma coisa que o meu cliente ele quer perceber. Então há esse desalinhamento. E a segunda coisa é que a gente falou, fazer algo bonito, fazer algo bem elaborado. Mas a gente precisa entender que o bonito ele não vende sozinho, né? Exato. A gente fala isso pela questão das marcas, por exemplo. Uma marca ela precisa ser bonita, precisa ser alinhada, mas tem que ter uma construção por trás. Porque daqui a um pouco eu faço uma marca com letras douradas, com preto, bem exclusivo, mas o meu produto tem um ticket médio de R$50. O meu público, que é a grande massa, o público talvez de classe mais baixa, vai olhar para aquilo lá e vai dizer, é caro demais, não vou entrar. Então a marca, ela passa essa percepção. E aí ou vice-versa também, né? A marca, o produto já é um produto mais premium em si, mas a marca remete a um produto mais básico. Perfeito, Roberto, perfeito. Nesse pensamento também é verdadeiro, né? Porque assim, às vezes tu quer... O meu produto é mais caro, mas o cliente sempre busca responder algumas perguntas na cabeça dele antes de contratar a empresa. E um deles é, essa marca vale o que ela está cobrando? E aí daqui um pouco tu bate o olho no primeiro momento e diz, não é legal, é desalinhado, eu vou pagar esse baita investimento para isso, né? Então esse é um grande ponto de desatenção. E tu falou a palavra investimento, né? Tem muita gente que imagina que essa parte de marketing, essa parte de você elevar a tua marca, tu melhorar a tua marca, tu fazer ela com qualidade, é gasto, não entende como se fosse um investimento. Esse investimento ele sempre acaba retornando, né? Isso, Roberto, hoje a gente tem assim... O que aconteceu com o advento das redes sociais?
Antigamente, a publicidade, a mídia, ela era muito pautada a grandes empresas, né? Que a gente olhava para veículos como televisão, rádio, grandes jornais, e aí o investimento, de fato, ele ficava limitado para grandes empresas. E aí o advento das redes sociais trouxe essa democratização, que foi legal, mas em contrapartida, tudo na rede social ele é muito metrificável, ou seja, eu sei quantos cliques se deram, quantas visitas foram feitas, e aí criou-se um paradigma de que tudo no marketing ele precisa ser extremamente metrificado. Só que muitos investimentos eles são feitos a longo prazo. Então, quando eu faço um stand bonito como esse, por exemplo, como que eu vou metrificar se isso me deu impacto positivo ou não? Talvez eu receba um feedback ali, um feedback aqui, e isso me mostra que ficou bom. Mas tu pode ter certeza que o impacto é muito positivo, o impacto é muito grande. Por quê? Porque as pessoas, nós seres humanos, somos muito visuais. Então, quando a gente vê algo bonito, nos chama atenção, nos interessa, passa credibilidade. Só que você não vai conseguir medir o impacto desse stand muito bem feito, entendeu? Então, ele é sim investimento, mas o que as empresas precisam entender é que alguns investimentos são a curtíssimo prazo, subiu uma campanha, trouxe tráfego, converteu, eu vendi, e outras são ações mais a longo prazo. Tudo depende para o produto, ou serviço, o momento também que vai ser utilizado. Isso. Né? E é uma construção, porque assim, uma empresa que olha só para performance, que a gente chama, que é só vender, 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 ela não se constrói a longo prazo. Porque, por exemplo, vamos supor que uma empresa seja totalmente dependente do Instagram para vender o tráfego. E ela está lá fazendo tráfego, ela não reforça a marca, ela não comunica a marca de forma clara. Todo mundo só conhece pelas promoções. Acabou o Instagram amanhã ou parou de fazer investimento em anúncio, tua marca parou de vender. Então eu costumo dizer que investir em brand, investir em marca, é o esforço que você faz hoje para vender com menos esforço amanhã. Ou seja, eu sempre digo, quando o vendedor vai lá vender Coca-Cola no mercado, ele não precisa fazer força para vender. Porque todo mundo já conhece. Automaticamente, né? Se fosse uma marca desconhecida, tem todo aquele trabalho. Vamos deixar aqui na prateleira, ver se as pessoas vão querer, ver se as pessoas vão gostar, ver se vai chamar a atenção. O esforço que é feito pelo teu vendedor quando a marca já é consolidada, paga-se o investimento que tu fez meio que sem retorno a curto prazo. Um dos pontos que tu falou que é uma métrica que a gente não consegue visualizar ou não consegue realmente ver o número ali, que a gente falou, a parte do stand aqui na nossa parceria junto com o Conecta Shop auxiliaram nós a montagem em si. E a gente não consegue perceber, as pessoas não vão colocar todos os que gostaram e os que não gostaram, mas a gente sente a energia que o stand proporcionou pela qualidade que ficou, ou seja, o pessoal vê, o pessoal fica feliz, a gente consegue medir por essa energia positiva que o ambiente passou. E é exatamente isso, e às vezes o vício em medir por só dinheiro no bolso faz com que as pessoas não percebam. A gente conversa também com muitas empresas parceiras e a gente verifica que muitos falam, não, mas eu fazer uma ação às vezes no Instagram vai me dar uma visibilidade, vai dar muita visualização, mas as empresas elas precisam de dinheiro no caixa também, então só visualização, não é que ela não funciona, ela funciona muito bem, mas só visualização, se ela não for bem aplicada, não vai ter o resultado financeiro, que é o faturamento que a empresa precisa. Né? Perfeito. E hoje é um diferencial que a gente traz nesse aspecto também, quanto Belha, trazendo um pouco mais sobre o nosso trabalho, que é mesclar as ações de branding, de marca, com ações de performance. Até tem um termo em inglês que é brandformance, que nasceu depois, que é o foco em marca, mas o foco em vendas. Então hoje toda a parte, quando a gente vai construir uma marca, posicionar uma marca, toda a parte de comunicação, ela é feita por um estrategista comercial, que é a minha especialidade. Ou seja, geralmente quando a gente falava em criar uma marca, vai lá para o designer, direto para o cara que vai fazer a logo. Desenha. No nosso caso, né, e o caso de várias outras empresas, a gente passa por toda uma estratégia comercial. Então a gente pensa, como que a gente vai vender essa marca? Para depois de toda aquela estrutura chegar no designer e ele transmitir tudo que a gente pensou na identidade visual. Por quê? Porque a comunicação, a marca, ela não é só a logo, não é só a identidade visual. Essa é uma parte muito importante, sim, porque é a porta de entrada, é o impacto visual, mas não é só isso. É quando você vai fazer um atendimento, o jeito que você fala, é um post que você faz na rede social, é como você se posiciona numa feira, é um vídeo que você faz, tudo que encontra o cliente é comunicação. Então, todos os pontos de contato da tua marca com o cliente, ele vai contar com comunicação. E muitas vezes, se tu fizer algo errado nesse momento, que é crucial para você mostrar a tua marca, o impacto é tão negativo e o trabalho é muito grande depois, né? Então, por isso que é bom sempre ter aquele cuidado com uma empresa, um profissional em si, ter esse auxílio, né, para não errar
porque depois o remédio é um pouco mais... o cuidado e direcionamento, porque eu costumo dizer que assim, não é erro das marcas, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, né? Porque assim, se eu vou aqui vou dar um exemplo bem básico, se eu vou aqui na feira e eu coloco o Conecta Shop todo verde, semana que vem eu vou lá numa outra feira e coloco todo amarelo, é uma percepção de marca diferente. Ninguém vai identificar de prontidão que é a mesma empresa que estava lá. Exato. Então, quando a gente fala de incrementabilidade de marca, que é a pessoa ter o contato várias vezes com a mesma marca, ela precisa ter a mesma mensagem na cabeça dela todas as vezes, seja por cores, por palavras, por termos utilizados. Perfeito. Então, essa é uma construção da comunicação alinhada. Então, quando a gente fala que as empresas elas não constroem isso, é porque não tem um mapa, né? Eu costumo dizer que a gente cria como se fosse um mapa para que... manual de instruções, basicamente. De instruções, né? Para que todas as ações sejam pensadas. Então, por exemplo, quando eu venho num podcast, num talk, eu vou falar várias coisas que estão alinhadas com a nossa marca. Por quê? Porque todos os lugares eu vou estar falando a mesma coisa. E isso que gera incrementabilidade de marca. O padrão gera confiança e credibilidade em si. É isso aí. É a lembrança, né? Porque eu sempre digo que assim, as pessoas, elas quando olham para tua marca, elas vão lembrar de alguma coisa de prontidão. Ou seja, um sentimento ou um nicho, enfim, alguma coisa elas vão lembrar. E quando elas lembram do teu nicho, a ideia é que elas lembrem da tua marca. Porque a gente sempre fala assim, se eu te pedir, tu conhece algum mecânico? Tu vai ter o primeiro que vai vir na tua cabeça. Exato. Uma professora da escola, uma boa cozinheira. São coisas que, no mais básico do nosso dia, são construções de marcas que essas pessoas fizeram. Perfeito. E com a marca é a mesma coisa. Então, quando eu falo uma agência de marketing focada em posicionamento de marca, eu quero que as empresas lembrem de mim. Então é para isso que a gente trabalha todos os pontos de contato deles. Muito legal, muito legal. E já aproveitando o nicho, eu gostaria de verificar contigo uma informação em si, ou um depoimento do que fez o Alexandre e a Abelha Comunicação confiar no Conecta Shop também, estar como parceiro, estar dentro da categoria no aplicativo, onde todos conseguem encontrar lá, precisar qualquer auxílio nessa parte. Toda a parte de empresa, né? A parte de logomarca, a parte de identidade visual, a parte de estruturamento de Instagram também faz, né? Então, todos esses serviços em si e está nos apoiando, né? Então, estamos tendo um ótimo resultado aqui na IFAP também com o apoio, mas eu gostaria de saber de ti o que fez criar essa confiança nesse nosso projeto novo do Conecta Shop. Tu percebe que tu vai perceber que quando eu te falar os motivos, tu vai ver a importância da construção da marca, tá, Roberto? Um dos principais motivos foi a confiança estabelecida entre o fundador do Conecta Shop e o fundador da Abelha, Exato. né? Somos nós quando sentamos e conversamos. Então esse laço de confiança, né? O entendimento, essa conexão, ela fez a gente se confiar mutuamente, tanto para vocês contratarem a Abelha, tanto para a gente entrar como patrocinador aqui, enfim. E por que eu digo que isso é importante? Porque o propósito, a comunicação, os porquês da marca do fundador, elas precisam estar bem aparentes na comunicação da marca. Porque se fosse frio, se não tivesse essa conexão, talvez a gente não estaria aqui. Então, um dos grandes pontos é esse propósito por trás da construção do Conecta Shop, toda a história que motivou essa construção, que de fato havia uma lacuna no mercado que visou ser preenchida e que aos poucos vai se moldando para ser um produto cada vez melhor, que é o que todas as marcas fazem, fez a gente estar nessa parceria. E também falando de canal, falando de marketing, a gente nunca pode ficar dependendo de um canal de venda só. Então esse é um insight para todas as marcas, para todas as empresas, como foi o exemplo que eu dei. Se eu fico dependendo só do Instagram, ali a gente está num canal alugado. Amanhã aconteceu alguma coisa, acabou. Eu não posso depender só de indicação, porque a indicação ela não é controlável, eu não fico dependente daquilo. Eu não posso depender só do meu vendedor, porque se ele pegar férias... Ou se ele abandonar, ou qualquer Então, coisa, uma empresa ela tem que estar sempre olhando para quais canais de venda ela pode ter. Então, seja um grupo de network, seja um aplicativo, assim como o Conecta Shop, seja o tráfego, os anúncios, mas são canais de venda. Tudo é um conjunto, né? Um conjunto e se forem todos bem trabalhados, o dia que um parar, tu consegue ir trabalhando com os demais, né, que vão estar ativos. E esse é um ponto importante, Roberto, porque assim, que a gente falou, muito bem trabalhados e na mesma coerência, porque assim, se o cliente entra lá no meu Instagram e vê uma coisa, se o cliente fala comigo aqui na feira e vê uma coisa, e ele entra no aplicativo e a comunicação ela tá alinhada, vai fazer um impacto mais positivo para decidir se ele vai me contratar ou não. E se tiver desalinhado, ele fica com aquela dúvida. E eu vou dar o exemplo mais básico de todos, que é o que é a comunicação alinhada. Ele saber o que eu vendo.
Ou seja, se aqui na feira eu estou falando que eu faço tráfego pago, se lá no aplicativo eu estou falando que eu faço branding, se aqui eu encontro alguém e falo que faço vídeo, o que essa pessoa vai entender? Não vai saber exatamente. Ou ela não vai entender o que eu faço, ou eu vou estar sendo generalista demais e isso não passa tanta credibilidade. Então a comunicação ela é importante em todos os canais, que eles estejam alinhados em todos os canais. Não, perfeito. Então, tem alguma mensagem para passar para todos os seus clientes, para todos os clientes do Conecta Shop também, os parceiros, e para todos os usuários, os seguidores das plataformas, a Instagram, o próprio pessoal que nos segue também? Sim. Não, Roberto, agradeço a oportunidade, né? A gente sempre passa uma mensagem que olhem para as suas marcas, né? Eu costumo dizer que grande parte das marcas, elas são que nem adolescentes, né? Eles não sabem quem são, não sabem para onde querem ir, não querem conversar com as pessoas, estão lá trancadas no quarto delas e não sabem o que fazer da vida. E aí não conquistam as oportunidades. E as marcas são exatamente assim, sem identidade, sem rumo, sem diferenciação. E isso faz com que elas não tomem o seu lugar no mercado e sejam engolidos pelos seus concorrentes. Então, um dos insights que eu sempre trago é esse: aproveite as oportunidades para investir em marcas em todos os canais que você estiver. Quando tu puder ter o uniforme da tua empresa num evento de network, esteja com o uniforme da tua empresa no evento de network. Então esse é o grande insight que eu trago. E aí, agradecer também todos os nossos clientes do Conecta Shop, aos nossos clientes que nos construíram nesses 3 anos e nos fizeram se tornar uma das referências no segmento aí na cidade de Chapecó. Muito bom, então o agradecimento fica também imensamente feliz pela presença, pela aceitação do convite em estar participando aí desse nosso talk show, passar informações tanto da Abelha Comunicação para mostrar essa credibilidade e também essa confiança no Conecta Shop para mostrarmos para os clientes que já estão dentro do Conecta Shop que nós sempre buscamos ter parceiros que consigam auxiliar. Então eu tenho certeza que dentro do nosso aplicativo, os que já são parceiros conseguem ter um contato muito mais fácil, muito mais direto com o Alexandre da Abelha Comunicação para qualquer auxílio e começar a ter os resultados melhorados em todas as plataformas, né? Então um agradecimento gigantesco. Eu posso fazer mais uma observação? Com certeza. Falando do Conecta Shop, né, e até um aviso para as empresas, é que a gente sabe que é muito difícil você startar no digital, né? Sim. É muito difícil tu tirar um investimento, de tempo, energia, né, de dinheiro para começar no digital. E o Conecta Shop, uma das coisas que mais me impressionou e que mais me impactou foi essa oportunidade de estar num canal digital com um investimento que não é tão alto, sem grande esforço, porque a gente sabe o perrengue que o autônomo tem de vender, entregar e ter que fazer tudo aquilo e não tem tempo para ficar fazendo videozinho. Nessa era digital, né? Tem que dividir. E ao mesmo tempo é imprescindível que se esteja na era digital. Então o Conecta Shop também traz uma democratização, uma porta de entrada desse acesso para que seja talvez o seu primeiro canal fora as indicações que você tem. Porque né, a gente sabe que empresa que não cresce, ela morre, infelizmente, nessa realidade. Então que o Conecta Shop possa ser para os assinantes, né, para as empresas, uma porta de entrada ou um canal a mais, que de fato vai ter esse retorno do investimento para que se dê esse passo, porque as pessoas ficam com muito medo. Será que eu faço? Será que eu não faço? Exato. Mas o primeiro passo precisa ser dado para alcançar a oportunidade, né? Quando a oportunidade chega, muitas vezes se tu deixar passar, em outro momento não vai ser a mesma oportunidade, perfeito, não vai ter o mesmo impacto, o mesmo resultado. Exatamente. Alexandre, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Agradeço imensamente a presença e sucesso para nós aí, que a nossa parceria aí perdure por anos. Com certeza. Tá ok? Muito obrigado. Então, agradecer a todos, o pessoal que quer conhecer mais sobre a Abelha Comunicação, ela está dentro do nosso aplicativo Conecta Shop. Baixe o aplicativo, venham nos conhecer aqui no Pavilhão 3 da IFAP 2025 até o dia 19 de outubro.